Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso oitavo e último exercício, relativo à parte das coleções em que nós estamos trabalhando, e mais precisamente as tuplas que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? E para isso, sem mais delongas, vamos abrir aqui o editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês, então, aí a minha sugestão de resolução da nossa oitava questão sobre as tuplas disponíveis da linguagem Python. Muito bem, pessoal. Eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a desenvolver a resolução, então, da nossa oitava e última questão relativa à parte das tuplas que nós temos aí disponível da linguagem Python. Para isso, aqui no PyCharm, nós vamos entrar no nosso projeto Exercícios de Python. Aqui dentro desse projeto eu já tenho ali criado de aulas anteriores, né? O nosso arquivo.py contendo a lista 07, no que trata aqui a parte das coleções, onde nós estamos vendo as tuplas, tá certo? Eu vou fechar aqui o nosso navegador de arquivo contendo o nosso diretório. Lembrando aí você que nós já fizemos aí de aula anterior a resolução da nossa sétima questão aqui relativa à parte das tuplas que nós temos aí aqui na linguagem Python. Se você não viu essa aula, não tem problema, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? E aqui embaixo, logo na sequência, nós temos o enunciado da nossa oitava e última questão, que diz o seguinte: faça um programa que receba do usuário 3 números via teclado e armazene-os numa tupla. Então, nós vamos criar, então, aí essa tupla e fazer com que o usuário entre com esses dados. Por fim, né, mostre quantas vezes o número 5 aparece, em qual posição aparece o número 2 e quais foram os números pares aí que o usuário digitou. Então, nós podemos desmembrar este exercício em 3 partes, tá certo? Então, vamos começar aqui fazendo, então, a criação de uma tupla. Eu vou colocar uma tupla chamada números, aqui no caso, vou criar essa variável, e aqui eu vou colocar entre parênteses, né, para a gente poder colocar esses 3 tipos de dados numéricos. Então, por isso que eu vou utilizar aqui um int de input, para que o usuário ele possa digitar os 3 números. Então, eu vou colocar assim, ó, digite o primeiro número. Vou colocar aqui 2 pontos e um espaço para facilitar a visualização a hora que o usuário digitar este primeiro número. Vou colocar uma vírgula, pois se trata de uma tupla. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, um int de input. Vou pedir para que o usuário ele possa, então, né, digite o segundo número. 2 pontos, um espaço. Vou colocar aqui por fim a vírgula e não menos importante, o terceiro e último número. Eu vou colocar aqui, ó, em um int de input. Eu vou pedir para que o usuário ele digite o terceiro, 2 pontos e um espaço. Aqui a primeira coisa que nós podemos fazer, então, é fazer essa primeira verificação aqui que ele pede, né, para mostrar quantas vezes o número 5 ele aparece. Então, para isso, nós podemos criar uma variável chamada quantidade. Vou colocar assim, ó, qtde underline 5. Vai receber aqui, ó, vou utilizar a tupla números com o método count, para nós podermos contar, né, quantas vezes o número 5 aparece. Para isso, eu posso passar aqui o parâmetro, o número 5. Caso o usuário ele digite o número 5, ele vai me contar quantas vezes esse número 5 aparece ali nessa tupla. E aí, logo na sequência, eu já posso utilizar um print com as f-strings e colocar uma mensagem aqui, por exemplo, da seguinte maneira, ó, o número aparece tantas vezes, né, ou seja, quantidades underline 5 vezes na minha dupla. Coloco um ponto final e aí nós já podemos, inclusive, até executar esse código aqui, ó, botão direito em cima da aba lista 07, coleções duplas, e aqui, ó, run lista 07. Eu posso digitar aqui, eu vou digitar 1, 2,
3 vezes do número 5, tá lá, ó, o número 5 ele aparece 3 vezes na tupla. Vou rodar aqui novamente, ó, 5, 5, 1. O número 5 aparece 2 vezes. Então, tá rodando aqui, já resolvemos essa primeira parte aqui do exercício que ele pede para mostrar quantas vezes o número 5 ele aparece aí. Depois, né, em qual posição aparece o número 2, aqui é a segunda parte, né? Então vamos fazer a utilização aqui, pessoal, no caso de uma estrutura condicional, onde eu posso colocar assim, ó, um if, né? Ou seja, se 2 em números, ou seja, se o número 2 ele está dentro da minha tupla números, eu coloco aqui os 2 pontos e já vou entrar aqui no meu bloco da estrutura condicional e já vou fazer a criação de uma variável aqui para a posição 2. Então eu posso colocar a posição 2 ou vou colocar assim, ó, pos underline 2 e vou colocar aqui a minha tupla números com o método index para a gente saber, né, qual que é a posição do índice do número 2 aí que eu vou passar como parâmetro o 2. Tá certo? Caso o usuário digite o número 2, ele vai informar para mim qual que é a posição, então, do índice, esse meu número 2 que apareceu na tupla que o usuário digitou. E aí, logo na sequência, eu já posso colocar aqui um print utilizando as minhas f-strings. Eu posso colocar aqui a seguinte mensagem aqui, ó. O número 2, né, no caso, ele aparece na posição, e aí eu coloco a posição tal, no caso vai ser a variável pos2, tá certo? E aí eu posso já colocar aqui um ponto final também. Eu coloquei aqui pos2, mas você pode colocar posição também, né? Enfim, pode ficar aí a seu critério. Caso, né, não tenha encontrado o número 2, eu vou utilizar aqui o else, porque nós não temos uma outra opção, então já vai ser o else direto. E aí eu coloco um print sem as f-strings mesmo, só colocar a mensagem aqui, ó, o número 2 não se encontra, né, ou não está na tupla. Então, dessa maneira nós finalizamos aí essa segunda verificação aqui do nosso exercício. Vou até rodar aqui o código novamente, olha só. Digitar 5, 5, 2. E aqui, ó, o número 5 aparece 2 vezes, o número 2 aparece na posição 2. Na verdade, aparece na posição 3, né, pessoal? Porque nós sabemos que as tuplas elas são indexadas por números, mas começando pelo 0. Ele mostra o 2 aqui porque a primeira posição aqui, que é o 5, é 0. A primeira posição, aqui no caso, né, seria o número 1, e aqui o número 2. Se eu quiser colocar a numeração começando sempre do número 1, eu posso aqui, ó, nessa linha, guardando na variável posição 2, adicionar o número 1, e aí ele vai começar sempre com o número 1, 2 e assim por diante. Então, se eu rodar aqui novamente, ó, 5, 2, 1, veja que agora o número 2 ele aparece na posição 2, né? Ou seja, 1, posição seria 1 do 5, posição 2 aqui é do número 2. Se eu colocar uma outra posição, por exemplo, aqui, ó, 5, 5, 2, veja que o número 2 agora está na posição 3 aqui, sem nenhum problema. Eu resolvi aqui essa situação da indexação das tuplas que começam sempre pela posição do 0. Depois, por fim, aqui ele pede, né, para a gente ver quais foram os números pares, né? E aqui nós podemos fazer aquela utilização do que a gente chama de comprehension list, né, ou compreensão da lista, num bom e velho português, onde eu vou fazer aqui a seguinte estrutura aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada números pares, e aí eu vou colocar aqui, ó, entre o colchetes, porque se trata de uma lista, né, a compreensão da lista, eu vou declarar uma variável chamada num, e para cada num números, né, na minha tupla números, eu vou fazer aqui a seguinte estrutura aqui, condicional juntamente com essa estrutura de repetição. Se esse num, que é a minha variável que eu estou acabando de criar,
ele tiver um resto da divisão por 2 for igual a zero, ou seja, eu vou utilizar o módulo, o operador módulo, que é o porcento 2 igual a zero, nós sabemos que se trata de um número par, né? Todo número dividido por 2, o resto dá zero. Caso contrário, é um número ímpar. Então, eu faço aqui a utilização do que a gente chama de comprehension list. Tá? Vou até colocar aqui e logo na sequência eu vou utilizar um print utilizando as f-strings e vou colocar assim, ó, os números pares digitados foram, né, ou são, colocar 2 pontos e aí eu coloco a variável números pares. E aqui agora eu já posso, inclusive, né, rodar esse meu código, botão direito aqui na aba, ou já diretamente aqui na nossa setinha de rodar o código. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 5, 2 e 4. Olha aqui, ó, o número 5 ele aparece uma única vez, então está aqui na tupla. O número 2 ele está na posição 2 mesmo. E os números pares digitados foram o 2 e o 4. Né? Então, posso rodar aqui novamente. Vou digitar aqui, por exemplo, 5, 1 e 3. Veja que eu não digitei números pares. O número 5 ele aparece uma única vez. O número 2 não está na tupla, porque entrou no segundo bloquinho aqui do else. Os pares digitados foram a minha lista aqui vazia, simplesmente que eu não digitei, né, números pares. Então, pessoal, dessa maneira aqui nós finalizamos aí, então, a resolução do nosso 8º e último exercício relativo à parte das tuplas que nós temos disponível aí da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa 8ª e última questão relativa à parte das tuplas que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo? Envolvemos aí vários conceitos no mesmo problema, onde nós utilizamos uma estrutura condicional juntamente com a compreensão das listas, né, as comprehension lists. Eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!